Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aí desse lado para a gente comentar sobre a lição da escola sabatina. Hoje é um dia especial porque a gente vai aqui realmente aprender mais sobre Jesus e eu estou abrindo aqui o aplicativo da lição da escola sabatina que eu uso todas as vezes e eu repito isso para você. Não há desculpas para você dizer que não estudou a lição da escola sabatina porque existem muitas ferramentas para que você e eu possamos usar. Lembra aí, tá? A lição da escola sabatina, ela é pra gente como uma ferramenta para que você aprenda cada vez mais sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Não dá para você dizer para mim que você sabe sobre a palavra de Deus se você só ouve as histórias contadas na igreja, ou então se você aí só tem ideia daquilo que você ouviu sobre alguém que falou. Mas é muito legal se você aí tiver a disposição de aprender, de ler e de comentar, talvez também, de gastar um pouquinho de tempo aprendendo sobre as palavras da Bíblia, porque é assim que a gente se achega mais pertinho de Jesus. Dessa vez, infelizmente, eu tô sozinho de novo e tem acontecido bastante, mas é isso mesmo. Dessa vez, a pessoa que eu chamei, o irmão João Moura, e eu posso falar o nome dele por causa disso, tá bom? Ele ficou avô mais uma vez, então, graças a Deus, o netinho, ou a netinha, eu nunca lembro, mas o netinho, no sentido neutro, tá? Nasceu nessa semana e por isso hoje seria o dia dele gravar junto comigo. Ele não pôde estar aqui, não deu tempo de chamar outra pessoa, por isso nós vamos sozinhos aqui, mas tá tudo bem, porque nós vamos abrir a palavra de Deus e isso é a coisa mais importante. E por favor, né, parabéns para essa família, que Deus continue guiando a vida de vocês aí e que os netinhos e netinhas possam trazer mais vida e mais sabedoria pra gente também, tá? Eles ensinam tanta coisa e é muito legal quando a gente percebe que eles estão ensinando coisas pra gente. Vamos lá. Abrindo a palavra de Deus, a gente consegue já começar a ouvir sobre aquilo que é muito importante. Mas espera aí. Antes a gente ler, antes a gente começar a ler a palavra de Deus, eu sempre repito que é muito importante nós fazermos uma coisa, é buscar a Ele em oração. Por isso, feche seus olhos, baixe a cabeça, vamos falar com Jesus? Pai querido, Deus de amor, muito obrigado, porque nós aqui podemos juntos comentar e praticar mais uma vez o desafio de lembrar o que nós lemos aqui, porque é muito importante quando a gente lembra sobre a sua palavra, sobre aquilo que o Senhor falou a cada um de nós. Nesse momento, Deus, por favor, continua guiando a gente, continua nos ensinando e ajuda para que agora nós aqui possamos ouvir da sua palavra e entender o que está sendo falado, Pai. Cuida de nós, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. De novo, volto para minha lição de escola sabatina. Antes da gente ler o verso para memorizar, lembrando você que essa semana, ou melhor, esse trimestre, nós estamos estudando sobre as alusões, imagens e símbolos sobre a profecia. E o subtítulo dessa lição de escola sabatina é Como estudar a profecia bíblica. Por isso, tudo que nós falamos aqui, tudo que nós vamos falar aqui tem a ver com a compreensão da profecia bíblica. E se você, por acaso, ainda não compreende, não conseguiu ainda entender coisas da profecia bíblica ou como ela funciona, você precisa estudar essa lição das últimas semanas para agora, para que você tenha, então, ferramentas para ouvir sobre esses textos da profecia e não só entender coisas que falaram, mas que você compreenda o texto bíblico, e isso vai ser muito importante para o seu crescimento como um cristão. Combinado? Então vamos lá. Abre sua Bíblia aí, por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 10, nos versos 11 e 12. E na minha Bíblia eu leio assim, ó. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Essa aqui é uma mensagem exatamente não para aquele povo exatamente, mas para nós aqui. Afinal de contas, a mensagem que o apóstolo Paulo está deixando, ela está apontando para os fins dos tempos, e é exatamente comigo e com você essa conversa. Muitas vezes a gente acha que os fins dos tempos são simplesmente futuristas, tá lá na frente, daqui a muitos anos. Só que na verdade a Bíblia não aponta assim pra gente. A Bíblia, ela mostra pra gente um Deus que está abrindo o coração e ensinando pra gente coisas que são muito importantes e que nós aqui precisamos entender nos nossos dias. Como é que funciona isso? De uma forma muito simples isso funciona. É assim, ó. Deus, ele mostra pra gente as coisas que são essenciais. E aí, alguns de nós não compreende que Deus revelaria, nós vamos para esse texto daqui a pouquinho no nosso estudo, mas Deus, ele revela pra gente em
nas profecias tudo o que aconteceria. É isso que o texto bíblico fala pra gente. Agora, o que eu tenho que falar pra você é que existem vários tipos de pessoas que tentam entender a profecia. E como é que eles tentam entender? Eles jogam para o futuro ou para o passado as profecias. E aí, como eles estão é, colocando para o futuro as profecias, eles então chamam as profecias ou entendem as profecias com o estilo futurista. Entende? Ou seja, tudo vai ficar dentro do futuro. Ou seja, só um pouquinho. Opa, pronto. Quando eu entendo a profecia bíblica com o estilo futurista, nada do que acontece na profecia acontece no meu tempo. E existem outras pessoas que pegam a profecia e jogam para o passado, dizendo assim: tudo o que acontece na profecia bíblica já aconteceu. Ou seja, tudo que a Bíblia fala pra gente, ela já passou. E aí, quando eu abro a minha Bíblia como um adventista do sétimo dia, eu compreendo, porque nós compreendemos isso pela Bíblia, de que as profecias elas não são futuristas e não são preteristas, no sentido de passado, mas elas são atuais. Quando Deus fala pra gente sobre as profecias, ele está falando sobre coisas que aconteceriam hoje. Obviamente, as pessoas que leram as profecias daqui para o passado, elas tinham também essa intenção de puxar as profecias para os tempos deles. Só que nada se encaixa mais do que a nossa época, pós-pandemia, pós-eventos globais, pós alinhamentos políticos e tudo isso acontecendo exatamente como a profecia vem descrevendo pra gente. Não é porque acontecem terremotos, não é porque acontecem guerras, não é porque acontecem esse tipo de coisa que nós já sabemos que Jesus está voltando, mas nós sabemos que Jesus está voltando porque os nossos eventos agora eles são globais. E isso é muito importante para entendermos o final da profecia, onde é que nós vamos chegar. Afinal de contas, o ponto principal para o final de todas as coisas é a pregação do evangelho de forma global. É disso que Jesus está falando e é por isso que nós vamos agora abrir a nossa Bíblia a partir da lição da Escola Sabatina e compreender alguns fatos que são essenciais pra gente. Combinado? Na lição de sábado ainda, o texto começa dizendo assim, ó: a Bíblia está repleta de relatos sobre o povo de Deus, mas que apontam para eventos futuros que contêm as chaves para a compreensão da verdade presente. Verdade presente é aquela que nós aqui vivemos. E aí, quando nós olhamos para essas coisas, nós entendemos então que temos alguma coisa a fazer nesses últimos dias. Não simplesmente ficar observando, mas principalmente estar trabalhando para levar as pessoas aos pés de Jesus. Quando a gente olha agora para a lição de domingo. A lição de domingo começa falando um pouquinho para a gente sobre a ira do Cordeiro. E ao falar sobre a ira do Cordeiro, a gente tem noção de que Jesus ele está irado. Então, sabe aquela imagem de Deus, que é um Deus bravo, que alguns desenham ele como um ser sério, que fica jogando dardos em cima da terra, ou então, sabe aqueles desenhos que ele joga raios sobre a terra para castigar alguns? Deus não é assim. Mas em algum momento a ira do cordeiro deve cair sobre a terra. E que ira do cordeiro é essa? A ira do cordeiro é exatamente o momento descrito ali em Apocalipse no capítulo 6, aonde se descreve a ira do cordeiro contra o pecado. Quem é o cordeiro na profecia bíblica? O cordeiro na profecia bíblica é exatamente Jesus Cristo, aquele cordeiro que foi morto e que agora ele está vivo, está pronto para restaurar o seu reino. Agora, esse cordeiro, ele também tem uma ira. E de onde vem essa ira? O que é a ira do cordeiro? A ira do cordeiro é quando ele fica irado contra tudo o que é mal e prejudica o seu povo. Só que aí, nós aqui achamos que essa ira pode cair sobre nós. Mas a Bíblia fala que não. Porque se nós estamos no caminho do Senhor, essa ira não cairá sobre nós. O problema é que muitos de nós, e às vezes eu faço isso, por isso eu vou assumir aqui o pecado, muitas vezes nós aqui estamos no caminho de fingir que somos cristãos. E nós não somos cristãos. Nós estamos distantes de imitar a Cristo, quando na verdade deveríamos imitar a Cristo fielmente, fazendo exatamente o que Ele pediu pra gente. Dentro de
tudo isso que eu estou falando, eu e você precisamos então abrir os nossos olhos para esse momento específico. Alguns perdidos na hora da ira do cordeiro, em Apocalipse no capítulo 6, os versos 12 até o verso 17. Ah, a impressora imprimindo coisa ali. Eles então dizem a Jesus: Jesus, nós conhecemos ao Senhor. E por que é que nós então estamos recebendo a punição? E aí Jesus diz para eles: não basta conhecer a Cristo, precisava ter vivido o caminho de Cristo. Esse daqui é um ponto muito importante e eu nas igrejas tenho dito dessa forma. Você talvez tenha me ouvido já dizendo esses termos e talvez não seja novo para você. Nas igrejas eu sempre digo assim: não basta ser crente, tem que ser cristão. Qual que é a diferença desses dois termos? Um crente é aquele que repete aquilo que ouviu alguém falar. Um cristão é aquele que aprendeu a viver como Cristo. Percebeu? Um crente é aquele que repete aquilo que ouviu falar. Ouviu falar. Um cristão é aquele que vive o comportamento de Cristo. E aqui existe um grande segredo, uma grande mudança, porque nós muitas vezes vivemos simplesmente como crentes. Mas eu vou aqui para nossa lição da Escola Sabatina, lá na lição de domingo ainda, logo antes da pergunta número 2, se você tem sua lição aí, vai nela, por favor. No último parágrafo antes assim, ó. Antes do fim, o evangelho será levado a todas as nações, Mateus 24:14. E as 3 mensagens angélicas serão proclamadas por todo o planeta. Ainda assim, pessoas serão tomadas de surpresa, não por falta de informação, mas por causa da sua recusa em crer e obedecer. E aí eu vou dar um pause aqui só para você tentar entender. Quando a Bíblia diz assim pra gente, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não está falando simplesmente sobre acreditar. E eu volto para o termo que eu tenho usado de vez em quando nas igrejas por aí. Crer não é o mesmo que ser um crente. O crer que a Bíblia usa significa ser um cristão. É isso, é acreditar e viver o caminho. Por isso que lá em Marcos 16,16, a Bíblia usa uma outra expressão dizendo assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, esse será condenado. O que é que significa essa outra construção que a lição não usa, mas que é importante para a gente compreender aqui? Quem crer e for batizado. Se você creu, você vive no caminho de Jesus, ou seja, você é batizado você é batizado porque o seu coração está constrangido, o texto do apóstolo Paulo, está constrangido por tanto amor que Jesus deu por você. Agora, aquele que não crê, ele não se entrega a Jesus. E no sentido do batismo aqui, não é simplesmente o entrar na água, mas é realmente estar entregue completamente nas mãos de Deus. Esses pontos são importantíssimos para a gente compreender o que nós vamos estudar, porque muitas pessoas estão perdidas. E elas estão perdidas porque elas ouviram falar de Jesus, mas elas não praticaram aquilo que Jesus pediu para que elas fizessem. Por muitas vezes, eu e você, como crentes, nós fazemos isso. Não como cristãos, mas como crentes. E aí eu quero que você aí, adventista do sétimo dia, você que não é adventista e está assistindo esse vídeo por algum motivo, que você abra a tua mente e compreenda. Jesus não quer simplesmente crentes, independente de qualquer igreja, tá? A gente usa esse termo só para se referir a algum tipo de cristão dos nossos tempos, algumas pessoas que vão a igrejas crentes, entre aspas, não católicos, tá? Mas qualquer um pode ser crente, pode ser católico, pode ser espírita, pode ser até ateu, vai, de verdade. Ele diz que é ateu, mas na verdade lá no fundo do coração ele crê em alguém, em uma força maior. Agora, quando eu estou falando sobre isso, eu não estou falando sobre pessoas que se denominam ou que talvez entendam-se como crentes, mas sobre o Jesus que te convida a ser um cristão. Aquela pessoa que creu e viveu e se batizou e se entregou completamente nas mãos de Deus. É por isso que a lição da Escola Sabatina traz para a gente agora o texto de Mateus 24, os versos 36 até o verso 44, que é quando Jesus cita Noé. E aqui, muita gente tem problema com esse texto porque não compreende o que está escrito aqui. E eu vou ler para você esse texto completo, tá bom? Mateus 24, os versos 36 a 44. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto
Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Verso 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será um levado e outro deixado. Verso 41 agora. Estando duas moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Presta atenção que aqui tem dois contextos, tá? O primeiro deles é quando Jesus, ao falar no sermão que ele estava fazendo sobre o fim dos tempos, ele coloca aqui o elemento Noé. E eu quero que você imagine o que aconteceu com Noé. Noé, ele entra na arca por ordem de Deus e todas as pessoas que estão ali dão risada dele, porque ele estava fazendo uma coisa diferente, ninguém imaginava que aquilo fosse acontecer. Como assim? Esse homem pregou por 120 anos e agora ele vai entrar nesse barco aí, ele é doido, tá levando ainda seus filhos, as noras, a esposa, esse cara é maluco, o que é isso? Ele demorou 120 anos para construir essa arca e agora ele vai entrar na arca, como assim? Olha só a loucura da coisa. Ele demorou todo esse tempo e agora está entrando na arca. O que é que Noé estava fazendo? Obedecendo a Deus. E quando ele obedece a Deus, ele entra na arca e agora que ele entra na arca, ele fica salvo lá. O que acontece? As águas vêm e quando as águas vêm, elas levam as pessoas que estavam ao redor da arca. Mas elas deixam Noé, seus filhos, sua esposa e suas noras. Você consegue entender o que eu estou dizendo para você? Quem é levado são aqueles que estão perdidos. Quem é que fica? São aqueles que estão salvos. Vamos de novo para o texto? Verso 40. Então, estando dois no campo, será um levado e o outro deixado. Verso 41. Estando duas moendo no moinho, será uma levada e a outra deixada. Do que é que a Bíblia está falando? O que é que Jesus, o próprio Jesus, estava dizendo? Ele estava falando sobre arrebatamento secreto? Não. As pessoas usam esse texto para falar sobre arrebatamento secreto, mas ele é exatamente o contrário, porque aqueles que são levados, eles são levados para a morte, porque eles não se entregaram a Jesus. Agora, aqueles que são deixados, eles são deixados porque aceitaram a Jesus e por isso eles ficam. Então isso aqui não é arrebatamento secreto. O que Jesus está fazendo é comparar exatamente com a profecia do dilúvio, porque o dilúvio, apesar de ter acontecido fielmente aquele relato, ele é, na verdade, um exemplo para a gente sobre os dias logo antes da volta de Jesus. Porque algumas pessoas estarão. Meu aparelho tá fazendo um barulhinho aqui, por isso que eu tô preocupado. Algumas pessoas estarão preocupadas com tudo, menos com Jesus. E quando a morte vier, essas serão levadas. Elas vão ser levadas para a morte. E aqueles que ficarão são aqueles que ficarão firmes no Senhor. Percebe que o contexto é ao contrário? E agora eu vou ler o que está escrito logo depois da pergunta 2, que diz assim, ó. Jesus apontou para o dilúvio a fim de nos advertir de que a segunda vinda será também uma surpresa para muitos. Assim como o segundo advento, o dilúvio não foi uma surpresa para o mundo por falta de informação. Noé pregou por 120 anos para um mundo que se recusou a crer. O profeta, ele anunciou o que ocorreria, mas as pessoas simplesmente não quiseram crer. Elas ouviram, mas não quiseram crer. Nós aqui precisamos entender um pouquinho sobre profecia. E ao entender sobre profecia, Jesus diz pra gente nas profecias, toda vez que ele se revela a nós, dizendo assim, olha, eu gostaria que todos crescem e se entregassem a mim. Se todos crerem, eu posso salvar a todos. Você vai ver esse relato logo depois quando a gente fala sobre Abraão. Mas vamos voltar aqui, lição de segunda-feira. A lição de segunda-feira agora traz pra gente o mesmo contexto, falando sobre a falta de preparo de algumas pessoas. Noé foi um excelente evangelista. Ele pregou sem duvidar durante 120 anos. Melhor, sem duvidar não, eu imagino que o coração dele estava apertado, ele nem sabia se aquilo lá ia acontecer ou não. São muitos anos de espera. Afinal de contas, a gente às vezes desiste muito fácil. Tô me lembrando aqui algumas vezes que fui fazer algum apelo dentro de alguma igreja e ali ao fazer o apelo
Eu lembro que alguém não levantou, ninguém levantou na igreja. E ali eu repeti uma, duas vezes, logo depois desisti daquele apelo. Porque a gente desiste muito fácil. Se a gente não vê a resposta, a gente logo desiste. Aí a lição fala aqui acertadamente que se Noé fosse um evangelista dos nossos tempos, ele seria tido como o pior evangelista de todos, porque ele pregou durante todo aquele tempo e ele só conseguiu levar a família dele. Ele não levou mais ninguém. Ele não conseguiu converter ninguém. Só que, na verdade, ele foi um grande evangelista, porque ele pregou sem parar todo o tempo que foi necessário. Sabe o que é que eu e você precisamos fazer? Nós não precisamos nos preocupar com a resposta, porque a resposta ela vem do Senhor. Mas nós aqui precisamos nos preocupar em continuar pregando. Percebe qual que é a mensagem dos três anjos do Apocalipse, lá em Apocalipse 14? É assim, ó, continue pregando, continue anunciando, continue falando, porque a nossa única função é temer a Deus e dar glória a Ele. É sobre isso que nós aqui precisamos pensar. Eu vou ler o texto de Ellen White que está ali no finalzinho da lição de segunda-feira. Fala assim, ó. As que estavam preparadas encontraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Essa breve sentença, Mateus 25, verso 10, nos conduz pelo ministério final do Salvador, ao tempo que se completará a grande obra para a salvação dos seres humanos. Muitas pessoas ouvirão, na verdade vou repetir a minha frase aqui, tá? Segundo Mateus 24:14, todas as pessoas da terra ouvirão o chamado de Cristo, elas saberão sobre o Evangelho. Só que poucas aceitarão ou estarão prontas para se entregar a Jesus. Repito, todos saberão sobre o Evangelho de Cristo, mas poucos se entregarão a Cristo Jesus. Esse é um fato que é muito importante que a gente se ligue, porque nós aqui precisamos simplesmente continuar pregando e deixar que o Espírito faça o trabalho no coração das pessoas que estão ao nosso redor. Nós simplesmente continuamos pregando. Esse é o chamado de Cristo. Continue falando sobre esse amor maravilhoso. Vamos lá, terça-feira. Na lição de terça-feira, o subtítulo é A História de Sodoma e Gomorra. E aí vamos lembrar o que aconteceu na história de Sodoma e Gomorra. Deus um dia aparece para Abraão e ele vem como uma pessoa, um homem normal, acompanhado de dois outros homens. Jesus, ou Deus, eu acredito Jesus, tá? Um dia a gente fala sobre isso, o porquê, mas eu acredito que é Jesus. E quando Jesus vem, ele se apresenta com outros dois homens. Esses dois homens se mostram depois como anjos, porque o relato fala que eles eram anjos. Depois de conversar muito com Abraão, existe uma promessa que é feita ali. E essa promessa que é feita diz exatamente assim: Abraão, você vai ter um filho. E aí Sara dá risada. Lembra dessa história? Logo depois dessa promessa, dessa profecia, os anjos se despedem daquele grupo. E agora fica ali só Deus junto com Abraão conversando. E Abraão continua o papo, a conversa, recebendo aquele visitante ilustre que talvez ele nem mesmo soubesse quem é. Só que a Bíblia fala pra gente que os dois anjos eles foram na direção de duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram cidades muito conhecidas, porque eram cidades muito ricas. Só que dentro de Sodoma e Gomorra era também muito conhecido que eles estavam perdidos no sentido da sexualidade, no sentido da podridão moral, no sentido de estarem longe, mas muito, muito distantes do Senhor. E aqui vem uma outra profecia que foi feita com essas pessoas que moravam em Sodoma. Abraão continua a conversa com Deus que estava ali na casa dele, ou na tenda que ele morava, e ali na mesma conversa, Abraão diz assim: mas como é que vocês vão destruir Sodoma e Gomorra? Eu tenho um sobrinho lá. Se lá naquela cidade tiver pelo menos 100 pessoas que continuam adorando a Deus, você ainda vai destruir? E aí Deus fala, obviamente, não vou destruir. Se tiver 50, se tiver 40, 30, 20, 10, não tinha nem 10. Isso é muito preocupante, porque muitas vezes nós aqui estamos distantes, eu já falei isso para você. Agora, com relação à cidade de Sodoma e Gomorra, ela não foi destruída porque ali tinham poucas pessoas, porque a família de Abraão foi retirada da cidade. E ali, ao ser retirada da cidade, depois de muitas coisas acontecendo, Deus permite que do céu caia fogo e essas duas cidades são destruídas. Elas são realmente queimadas por completo.
É uma cena muito estranha, eu sei disso, mas é uma cena que mostra pra gente exatamente como vai ser. Deus virá ao final da história desse mundo para destruir todo o pecado. E é exatamente isso que nós aqui precisamos entender. Porque Jesus não vem para destruir pessoas, ele não vem para destruir os seres que ele criou, ele vem para destruir o pecado. E nós muitas vezes não ouvimos a advertência dada a Sodoma e Gomorra, para que eles se arrependessem, para que eles chegassem próximos do Senhor, mas eles ouviram o evangelho e ainda assim quiseram ficar longe do Senhor. Me lembro de alguém comentando uma vez, ao responder alguém curioso, né? Por que Deus mandou matar tanta gente? Por que ele matou tanta gente no Antigo Testamento? E a resposta foi exatamente assim, e eu gosto muito de pensar desse jeito. Algumas vezes Deus precisa intervir na história humana porque aquelas pessoas que foram destruídas, que foram mortas, elas nunca jamais se arrependeriam. Por isso, se elas ficassem aqui na terra, elas então prejudicariam o caminho do povo que Deus estava reservando para que eles pregassem o evangelho, para que outros fossem salvos. Então, antes de perder a todos, Deus então faz uma escolha dizendo assim: já que alguns podem se perder, então que esses aqui saiam do caminho para que Deus possa levar o evangelho dele a todos que quiserem ouvi-lo. Percebeu como que é diferente? Deus nunca age com maldade, mas sim com amor. E aí você pode virar para mim e perguntar assim, mas como é que ele sabia que eles não iam se arrepender? Deus sabe de todas as coisas. Resposta 1. Resposta 2. Todas as oportunidades foram dadas para esse povo para que eles voltassem ao caminho de Jesus. E eles não voltaram. Lembra disso, tá? O plano da salvação passa em entregar pra gente, ou passa por entregar pra gente todas as oportunidades possíveis de arrependimento, de entrega. E se nós aqui não quisermos nos entregar, nós entramos naquele caso de Marcos 16,16, ou então de João 3,16, que fala, lembra? Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas os que não crerem? Aí Marcos 16,16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, recebe a condenação da perdição. Mas não porque Deus quer que eles sejam perdidos, que eles sejam destruídos, mas porque Deus não pode agir contrário à nossa vontade. Se nós estamos dizendo que estamos querendo ir no caminho do inimigo, ele vai permitir que nós vamos. Por isso, a advertência que foi dada para Sodoma e Gomorra também é advertência para nós. E eu vou ler aqui o texto da lição da Escola Sabatina, logo depois da pergunta número 4, que fala assim, ó. A advertência apresentada às pessoas nos últimos dias por meio do relato de Sodoma e Gomorra é muito clara. Um dia os ímpios serão destruídos. Apocalipse no capítulo 20 fala sobre isso. O pecado é enganoso, pois nos cega para o real estado do nosso coração, escondendo nossas transgressões sob uma camada de autojustificação. Enquanto somos rápidos em reconhecer os pecados dos outros, nós aqui ficamos tentando nos esconder por essa tal autojustificação, ao invés de buscarmos ao Senhor. E eu continuo lendo logo ali embaixo. Israel também caiu nesse problema, porque ele se prostituiu, ou ela, Israel, se prostituiu e cometeu adultério espiritual, ou seja, esteve longe do Senhor. Ezequiel, no capítulo 16, fala exatamente sobre isso, uma das outras profecias que ajuda a gente a entender um pouquinho sobre o caminho do povo de Israel, o que nós aqui deveríamos olhar para poder nos arrepender. E o texto fala assim: imagine a surpresa do povo, que foi o povo mais corrupto de todos, ao ouvir da cidade de Sodoma e Gomorra: olha só, vocês foram piores do que a gente e vocês não foram destruídos. Já pensou? O que é que aconteceria? É por isso que Paulo, lá em Romanos, no capítulo 1, nos versos 18 até 32, diz pra gente que a tal ira do Senhor, ela se manifesta contra aqueles que escolhem ser ímpios. E o chamado para mim e para você é que a gente escolha ser santo. Escolha ser correto, escolha estar no caminho do Senhor. Aqui vem o nosso chamado, a nossa justificativa. Vamos lá, lição de quarta-feira. Na lição de quarta-feira, o título é O Juiz de Toda a Terra. E a pergunta é: quem é que nos julga? Quem é o juiz de toda a terra?
E eu digo para você de forma muito simples e muito fácil: o juiz que nos julga é o Criador de todas as coisas, exatamente Cristo Jesus. Se você voltar lá para João no capítulo 1, versos 1, 2 e 3, você vai ler ali que o próprio Jesus, o verso 14 também é importante, que o próprio Jesus é quem cria todas as coisas da terra. É por isso que ele precisa agir para que eu e você possamos estar em harmonia com Ele. É por isso que Ele vem, é por isso que Ele morre, é por isso que Ele entrega pra gente a salvação. E é por isso que eu e você precisamos depender desse que é o justo juiz. Muitas vezes nós aqui não entendemos que Jesus é o juiz de toda a terra. Agora, Jesus não precisa, e Deus não precisa, que ninguém julgue a Ele. Mas percebe a posição de Jesus, a posição dele? Porque na lição de quinta-feira, nós vemos um pouquinho mais sobre o tal do juízo pré-advento. E me chamou muita atenção como a lição colocou isso, e são poucas frases, mas que é legal a gente poder ler aqui, que fala assim, ó: Deus não precisa de registros para saber quem está salvo ou perdido, mas as criaturas, essas têm perguntas. Quem é que tem perguntas, se não somos eu e você? Porque Deus, ele vê todas as coisas, ele conhece tudo, ou seja, não se preocupa com saber se está certo ou errado, porque ele sempre está certo, ele conhece os fatos. Agora nós não conhecemos os fatos, nós não conhecemos o coração das pessoas. Por isso nós aqui temos perguntas e ficamos curiosos em saber por que está no céu, por que aquele está no céu. É por isso que a lição de quarta fala pra gente sobre o juízo pré-advento e depois o juízo pós-advento, o juízo investigativo e depois o juízo de confirmação. Esses dois juízos que vão acontecer ou antes da volta de Jesus ou então durante o milênio, eles somente servem para provar que Jesus fez todas as coisas. A pergunta é: Jesus fez todas as coisas corretas, né? Deus ou Jesus precisavam se justificar para alguém? Não, é claro que não. Mas eles, por amor a nós, prepararam um caminho para que nós, ao estarmos no céu, possamos olhar para as coisas que eles fizeram e dizer assim: realmente, o Deus que nós adoramos é um Deus poderoso e que pensou em todas as coisas. Segunda coisa que eu e você podemos dizer é que, ao longo do tempo, Deus fez tudo para que todas as pessoas na face da terra pudessem se salvar. Mas nós somente vamos saber isso quando os livros forem abertos, ou seja, os registros forem mostrados para a gente. E aí sim nós tivermos a compreensão plena de que o Deus Todo-Poderoso é realmente o Deus Todo-Poderoso. Mas a gente só vai ter essa compreensão lá no futuro. Deixa eu tentar contextualizar isso aqui um pouquinho para você. Você sabia, Ellen White comenta isso, tá? Se eu não me engano, no livro História da Redenção, que os anjos, mesmo os anjos caídos, nunca foram proibidos de entrar no céu. Quem os proíbe de entrar no céu são os próprios outros anjos, ao ver o próprio diabo colocando Jesus na cruz, o outro que deveria ser um anjo de luz colocando Jesus na cruz. Então, os anjos que estavam no céu a serviço de Deus, então eles fecham as portas para Satanás e os seus anjos. Mas não é que Deus proibiu eles de entrar ali, porque o nosso Deus é um Deus de amor. E é bem possível, aí eu tô conjecturando aqui, tá? Que alguns dos anjos que caíram junto com Lúcifer, em algum momento voltaram para o céu, pedindo desculpa. Alguns deles podem ter feito isso. O único que não tinha mais volta era o próprio diabo, porque ele teve uma vez uma conversa com o Senhor onde todas as coisas foram abertas na frente dele. E ele então não tinha mais condição de mudar de lado. Conjecturando tudo isso, colocando tudo isso na mesa, é importante que a gente entenda que Deus não precisa de justificativas para fazer o que ele faz, mas ele é tanto amor e tanta bondade que ele não perde ninguém, porque ele explica para quem quiser saber o que a pessoa precisa saber. E aí, se você tiver dúvidas sobre alguma coisa, basta você aguardar, porque Jesus estará lá no juízo pré-advento e no juízo pós-advento, mostrando pra gente tudo o que nós precisamos saber. Deixa eu ir lá para o último texto da lição de quinta-feira e eu leio assim, ó. Quem aparece, o texto começa com entretanto, tá? Entretanto, quem aparece em meio ao juízo celestial de Daniel no capítulo 7 é o próprio Filho do Homem. E aqui vem o segredo do plano da salvação. Se nós aqui fôssemos julgados no plano da salvação, ou seja, fosse colocado a lei de Deus e nós perderíamos. Não tem nenhum ser humano na Terra que vive em perfeita harmonia com a lei de Deus. Mas como é que então nós aproveitamos da salvação? É muito simples. Quando a lei de Deus é mostrada, Deus, então, não deixa que a gente apareça aqui para ser julgado pela lei. Mas no juízo que acontece lá no céu, quem aparece para ser julgado é o próprio Cristo.
E é por isso que eu e você podemos ficar tranquilos, porque a salvação vem de Cristo Jesus. É Ele quem substitui o julgamento pelo julgamento dele. E aí Jesus não tem condenação nenhuma. É por isso que eu e você podemos ficar tranquilos, porque Jesus não tem nenhuma condenação. Jesus é aquele que é o justo juiz, mas ele também é o substituto. E eu continuo lendo aqui, tá? A presença de Cristo nessa cena de julgamento é a única razão pela qual o juízo ele é a favor dos santos do Altíssimo. Porque senão os tais santos seriam condenados também. Mas nós aqui recebemos a salvação porque a perfeita justiça de Cristo pode levar o seu povo como aprovados no juízo. Eu preciso terminar aqui fazendo uma oração com você e te chamando para que você compreenda algumas das ferramentas que são tão importantes para que a nossa mente seja aberta e nós todos aqui compreendamos. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem nos substitui. E aí Ele mostra pra gente, através da Bíblia, ferramentas para que eu possa unir todas elas e depois compreender as profecias bíblicas que estão ali em Daniel e Apocalipse. Por isso, estude a palavra de Deus. Não fica só no que eu falei. Vai você estudar. Busca ler todos os textos que estão ali na lição da Escola Sabatina. Ouve o que Jesus quer falar a você, porque você vai ser muito, mas muito feliz. Eu preciso terminar com oração, né? Eu falei. Então faz assim. Fecha os olhos, baixa a cabeça. Vamos falar com Jesus agora? Deus querido, Deus de amor e bondade, nós aqui entregamos a nossa vida nas tuas mãos porque nós somos muito felizes por tudo que o Senhor já fez por nós. Fica ao nosso lado e nos ajuda a compreender o seu amor e a sua salvação. Nos ajuda, Pai, a abrir os nossos olhos e enxergar realmente ao Senhor. Agora, Deus, ajuda para que nós aqui tenhamos a certeza da sua salvação e também a compreensão das profecias que vão nos ajudar a, de forma mais fácil, nos a chegar ao Senhor. Fica com a gente, nos abençoa todos que estão lá do outro lado, cuida deles, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, fica com Deus até a próxima semana com mais um comentário da lição da Escola Sabatina. Tchau, tchau.